Beleza, pessoal, é o seguinte, hoje a nossa aula vai ser sobre função do primeiro grau, que também é chamada de função afim. E aí, sempre que você encontrar uma função escrita da seguinte forma, f de x igual a ax mais b, você vai dizer que essa função é a função do primeiro grau ou função afim. A função, ela tem essa parte aqui, que eu vou grifar de amarelo. Essa parte aqui, a gente vai chamar ela de lei de formação da função. Então, vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é a lei de formação da função. Formação. Essa lei de formação, isso aqui não é S não, tá? Deixa eu melhorar aqui. Essa lei de formação, ela é composta pelo A e pelo B ali, que a gente chama de coeficientes. Então, A e B são coeficientes. Então, eu vou botar aqui o nome coeficientes para a gente entender. Coeficientes. O A vai ser chamado de taxa de variação. É um nome que ele tem, taxa de variação. Ou coeficiente angular. Pode ser chamado tanto de coeficiente angular ou taxa de variação. Esses são os dois nomes que nós podemos dar ao A. E o coeficiente B é chamado de coeficiente linear. E aí, ó, o coeficiente A e o coeficiente B, eles têm importância no estudo da função do primeiro grau. E a gente vai entender essa importância ao longo da aula. Então, beleza, então tem o coeficiente A e tem o coeficiente B. Como é que a gente identifica o coeficiente A e o coeficiente B quando a gente tem a lei de formação dada já na função? Então, vou fazer um exemplo aqui para a gente aprender a identificar. Exemplo. Outra coisa importante é que a função f de x, ela pode ser chamada de fx, mas ela também pode ser chamada de y. Esse cara aqui pode ser chamado também de y. Então, eu posso colocar aqui, ó, y igual a ax mais b. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de uma função. Eu vou chamar aqui a função f de x igual a 2x mais 3. Sabendo que a função ela tem a lei de formação dada por 2x mais 3, a gente vai identificar o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A está aí nítido, né? É o número 2. E o coeficiente B é o número 3. Eu não preciso colocar o sinal no coeficiente A nem no coeficiente B quando o sinal for positivo, dado lá na lei de formação. Quando for negativo, sim, eu tenho essa preocupação em colocar o sinal. Vamos fazer outro exemplo aqui para a gente fixar mais ideias. Ó. Exemplo. Agora eu vou chamar y igual a menos 3x menos 5. Beleza. Então eu tenho essa lei de formação. E quem são os coeficientes? O A é menos 3 e o B é menos 5. O coeficiente A está dado aí, coloquei o sinal negativo porque na expressão tem negativo. Em cada um dos casos, do A e do B. Outro exemplo, a gente vai fazer alguns exemplos, vou fazer mais 2 exemplos para a gente fixar todas as ideias que são interessantes nesses exemplos, nesses casos. Eu tenho a função h de x igual a x mais 1. Beleza, eu tenho essa função. E aí, deixa eu colocar x mais 4 aqui, melhor. X mais 4. Esse 4 está feio também. Mas eu vou colocar x mais 4. Beleza. Então vamos lá. Ó. Quem é o A? Quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B? O B já é de cara o número 4. E o A? Não tem nenhum número acompanhado x, porque o coeficiente A é o número que acompanha a letra x. Quando não aparece, é porque ele está implícito, é o número 1. Então, quando você encontrar essa situação em que a letra x não tem nenhum número acompanhando ela, você diz que o coeficiente A é o próprio número 1. Então, o coeficiente A aqui nesse caso é o número 1. Beleza, outro exemplo interessante seria esse aqui. Ó. Exemplo, tem a função g de x igual a menos x menos... deixa eu botar mais 3 aqui. Então, tem essa função com essa lei de formação. E quem seria, então, o coeficiente A? Como a gente já falou, tem algum número acompanhando x? Não tem. Se não tem, é o número 1. E o número 1, nesse caso, está acompanhado do sinal negativo. Então, eu boto menos 1, sendo o coeficiente A. E o B é o 3 positivo. Então, o coeficiente A, menos 1, porque não tem número algum acompanhando a letra x.
E a gente já aprendeu logo anteriormente que quando isso acontece é porque tem o número 1. E o sinal negativo acompanha o número que acompanha a letra x, nesse caso, o menos 1. Beleza, então são esses exemplos que são interessantes para que você consiga avaliar quem são os coeficientes. Depois que a gente identifica quem são os coeficientes, a gente precisa saber agora identificar também quando a função é crescente ou decrescente. Então a gente vai fazer isso agora. Ó. O tópico 2 é função crescente ou decrescente, crescente versus decrescente, decrescente. Então beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? A função ela vai ser crescente, função crescente. Primeiro tópico que a gente vai avaliar. Depois que a gente fizer isso, a gente constrói um exemplo. Então, ó, função crescente. Função crescente. Bora lá. Essa função vai ser crescente quando a função f de x igual a ax mais b, o coeficiente a for positivo. O a é positivo. Então a função ela é crescente. Positivo. O que significa ser positivo? O valor dele é um valor maior que zero. Exemplo para que a gente fixe essa ideia. Exemplo. Eu tenho a função f de x igual a 5x mais 2. Quem é o a aí? Vamos identificar os dois coeficientes. Ó. Só me interessa o a, mas a gente identifica os dois. O a é 5 e o b é 2. Ó, o 5 é positivo. Se ele é positivo, então essa função ela é crescente. Beleza, já sei identificar uma função crescente. E a função decrescente? Vamos lá fazer a identificação da função decrescente. Função decrescente. A função vai ser decrescente quando a gente tiver a função f de x igual a x mais b e o a, o coeficiente a, for negativo. O que significa ser negativo? O a tem um valor menor que zero. Exemplo aqui para fixar a ideia. Vamos lá. O exemplo seria a função... deixa eu colocar aqui assim. O f de x, ou y, igual a menos 3x mais 1. Beleza. Eu vou colocar aqui quem são os coeficientes, só a título de treino mesmo. Então vai ficar, ó, coeficiente a é o valor menos 3, coeficiente b é o valor 1. Como o a é negativo, ó, então essa função ela é decrescente, negativo. Beleza, então com esses dois exemplos a gente sabe já como é que identifica se a função é crescente ou decrescente. Após a gente fazer essa identificação, a gente também pode fazer a identificação do gráfico. Como é que é o gráfico? Então vamos fazer o estudo do gráfico dessa função, de uma função do primeiro grau. Gráfico. O gráfico da função. O gráfico da função é uma reta. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente, pode ser subindo ou descendo. Bora fazer aqui uns exemplos para que a gente consiga identificar como é que essa reta vai estar. Se ela vai estar crescendo, vai estar subindo ou ela vai estar descendo. Para isso, ó, o gráfico vai ser uma reta crescente. Reta crescente quando? Ó, primeiro ponto. Reta crescente. E a gente vai fazer exemplos e o desenho. Reta crescente. Quando o A for positivo, ar positivo. Então essa reta vai ser crescente. Segundo ponto, deixa eu, antes de botar o segundo ponto, vamos fazer um exemplo aqui. Então bora lá, exemplo. Exemplo. Eu tenho a função f de x igual a 4x mais 5. Beleza, então tem essa função. A reta vai ser crescente. Vamos colocar os coeficientes aqui. Coeficiente A é o valor 4. Coeficiente B é o valor 5. Essa reta é crescente. Uma coisa importante que eu vou frisar aqui é isso. O coeficiente B ele vai te indicar
a posição que a reta, o gráfico, vai cortar o eixo Y. Bora lá fazer aqui o plano cartesiano. Ó. Deixa eu pegar aqui. Opa, vamos fazer aqui um plano cartesiano rapidinho pra gente. Então, vai ter o eixo da ordenada e o eixo das abscissas. Aqui o eixo das abscissas, que é o X, que é o Y. Beleza. Eu estou dizendo para ti que essa função ela é crescente. E o gráfico dela, então, deve ser um gráfico assim, ó. Deve ser um gráfico subindo assim, ó. Deixa eu colocar aqui. A ideia de gráfico é assim, por ser crescente. A gente precisa saber onde é que esse gráfico vai passar aí nesse plano cartesiano. Então, vamos ver o seguinte, ó. Por ser crescente, a gente precisa saber onde é que esse gráfico vai cortar o eixo Y. E ele corta justamente no ponto B igual a 5. Então, vamos botar que o B está aqui, ó. Esse ponto aqui é B igual a 5. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reta que passe por esse ponto. Então, essa reta... Ah, professor, essa reta está passando por esse ponto aí 5, mas também está passando aqui, ó, embaixo, por esse ponto. Quem é esse ponto aqui? É a raiz da função. E por que você não colocou? A gente vai fazer o estudo da raiz da função, mas não vai ser agora. A gente só precisa saber que existe esse ponto também, que é a raiz. Mas o mais interessante agora para a gente é saber o ponto B, que é onde a reta intercepta o eixo Y. Beleza, achei. Então essa reta é crescente porque o coeficiente é positivo, é maior do que zero, é 4. E agora dá um exemplo aí de uma reta decrescente, de uma função decrescente e o gráfico dela. Bora lá. Quando é que a função vai ser decrescente? Deixa eu colocar aqui. Um minuto. Pronto. Opa. Decrescente. Decrescente. Beleza. O exemplo seria esse aqui. Vou botar h de x igual a menos. Deixa eu botar assim. 2x mais 6. Então vai ser essa a função. Com a lei de formação menos 2x mais 6. Quem são os coeficientes? Vamos colocar aqui os coeficientes. O a é o valor menos 2 e o b é o valor 6. A gente já sabe, pelo coeficiente a, que essa função ela é decrescente, ou é negativo. E a gente, pelo coeficiente b, a gente sabe onde é que o gráfico dessa função vai cortar o eixo y. Então vamos fazer aqui o plano cartesiano para que a gente consiga fazer o desenho. Então vou ter o seguinte, ó. O eixo y e agora o eixo x. Opa, o eixo x. Vou colocar aqui o eixo x. Beleza, eixo y e eixo x. A gente sabe que esse gráfico passa pelo ponto B6, né? Então vamos dizer que o ponto 6 é bem aqui, ó. A gente não está fazendo em escala, mas a gente constrói uma noção. Já sei que é uma função decrescente, porque o é negativo, e está passando pelo ponto B igual a 6. Se ela é decrescente, o gráfico é assim, ó. O gráfico é esse assim. Professor, beleza. Esse gráfico é decaindo, né? Isso, ele é decaindo. E aí, e esse ponto aqui? Quem é esse ponto aqui que corta o eixo X? A gente já falou há pouco que a gente chama de a raiz. Como é que a gente encontra a raiz? Não vamos encontrar agora, nesse momento. O que a gente precisa entender é que o gráfico está com mais ou menos esse comportamento aí. Então isso já dá uma luz para a gente saber o caminho que a gente deve seguir, por vezes, para resolver uma questão relacionada à função do primeiro grau. Beleza, então tem uma função decrescente, porque o coeficiente A me diz que ela é decrescente, o coeficiente A é negativo. E a gente tem o coeficiente B, que é o número 6, indicando por onde essa reta, que é o gráfico, vai passar cortando o eixo Y. Professor, mas se eu tivesse uma função em que não existisse o B, ou seja, o B fosse zero, como é que ficaria o gráfico? Beleza. Vamos fazer esse exemplo também, ó. Um exemplo interessante. Deixa eu colocar aqui, exemplo interessante. Esse exemplo interessante eu vou chamar assim, ó. F de x igual a 3x, só isso. Então vamos identificar os coeficientes aqui. Coeficiente A é 3, coeficiente B não tem, então a gente diz que ele é zero. Então beleza, o coeficiente A é positivo, essa função ela é crescente e a retinha é subindo, inclinação para cima. Vou fazer aqui o plano cartesiano para a gente poder construir o gráfico. Ó, eixo das
abscissas, ou das ordenadas, e agora o eixo das abscissas, x. Beleza. Já sei que essa função ela passa pelo b igual a zero. Mas cadê onde é que é o b igual a zero? Aí que tá. Ó. Sempre que tu encontrar essa situação de que o b é zero, a gente vai fazer um gráfico passando bem aqui pelo pontinho. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pronto. Perfeito. Opa, vermelho, né? Beleza. Então esse ponto aqui, ó, é quando b é igual a zero. Beleza? Então esse ponto é quando b é igual a zero. Pode ser essa reta subindo, por ser crescente, mas essa reta também ela podia ser decaindo, se fosse decrescente a função que a gente estivesse estudando. Então essa é a primeira parte da aula. Eu vou fazer alguns exercícios para complementar. Os outros conteúdos sobre como é que a gente encontrou uma taxa de variação se ele dá 2 pontos, como é que a gente encontra raiz e alguns outros exemplos eu vou fazer em outra aula, então acompanha. E outra coisa importante, vocês devem seguir o meu canal no YouTube, devem ativar o sininho e devem curtir o vídeo também, que vai me ajudar muito a engajar e poder alcançar mais pessoas que talvez precisem de conteúdo de matemática. Gente, muito obrigado e fiquem em paz.